Olá, gente que segue o nosso canal, um forte abraço. Deus continue abençoando a cada um de vocês com muitas bênçãos de céus, saudade de todos vocês. Queremos aqui agradecer a Deus, pela tão rica oportunidade que Ele nos concede de poder estarmos mais uma vez falando aqui do caso Vitória. Esse caso que nós vamos estarmos trazendo aqui detalhes do que verdadeiramente parece, está acontecendo. Parecer não é ser. Mas você vai entender justamente o porquê estou falando isso. Mas antes de nós começarmos a dialogar sobre este caso mais uma vez, eu quero começar esse vídeo parabenizando ao Dr. Fábio Costa, que é o advogado que representa a família da Vitória. Dr. Fábio Costa, na minha opinião, eu não sei se na opinião de vocês, mas na minha opinião, tem feito até o momento um excelente trabalho. Tem realmente estado do lado da família, tem lutado, tem feito o seu papel, que é de estar representando a família da Vitória, que eu acredito que se não fosse o Dr. Fábio Costa, esse caso já teria sido encerrado faz tempo, ou fazia tempo, porque o que a gente viu a princípio é que a justiça ela fez de tudo para que esse caso fosse encerrado do dia para a noite. Inclusive, fazendo com que o Michael fizesse ali uma confissão, Todo mundo percebeu ali que é notório que aquela confissão ela foi mesmo realmente forçada, porque a gente viu na confissão do Michael que foi colocado palavras, ou foram colocadas palavras na boca dele para ele falar algumas coisas. Vimos na confissão do Michael que ele disse que o corpo estava enterrado, não estava. Quando falaram sobre a questão do cabelo da Vitória, também foi outra coisa que ele também não soube se explicar, porque acredito eu que muitas coisas que aconteceu ali, o Michael não sabia o que aconteceu, na minha opinião. Por quê? Como assim, Livan? Eu acredito que o Michael foi o executor de Vitória, sim. Não sozinho. E muitas coisas que aconteceu com a Vitória foi realmente orientado pelo Michael para fazer, e porém não fizeram. E na declaração dele ou na confissão dele, forçada ou não forçada, ele não sabia dizer o que realmente teria acontecido com o corpo da Vitória logo após a execução. Então, na minha opinião, ele realmente foi colocado palavras na boca dele, sim, naquela confissão foi colocado, porque muitas coisas ele não sabia o que tinha acontecido, enfim. Mas se não fosse o advogado, Dr. Fábio Costa, talvez a história teria acabado já e ninguém mais estaria nem falando mais desse caso, porque eu acredito que era mais ou menos isso que a polícia ou que a justiça queria fazer. Pelo fato de que a delegacia de Cajamar não tinha, segundo o Dr. Fábio Costa, eu concordo plenamente com ele, não tinha estrutura alguma ou suficiente para poder estar atendendo um caso de tão grande repercussão como é o caso da Vitória Regina de Cajamar. A estrutura da delegacia de Cajamar não suportou. Isso é fato, todo mundo viu isso. É tanto que quando viu que realmente não suportaria, pelo fato de tanta repercussão, tamanha repercussão, eles tentam de uma certa forma encerrar o caso do dia para a noite.
Então, não conseguiram, mas de qualquer forma, né, durante esse tempo todo que eles estão tentando encerrar o caso, agora me parece que chegaram realmente à conclusão da reta final desse inquérito, que para mim, e também para o Dr. Fábio Costa, que é o advogado da família, principalmente para ele, né, que realmente não passa de conjecturas e suposições. É isso que realmente ele deixou bem claro. Porque hoje, segundo o Dr. Fábio, não se sabe de certeza tudo que foi colocado no inquérito, não se sabe de certeza. Segundo o Dr. Fábio, porque ele diz que supostamente, o que o inquérito diz é que supostamente o Michael fez sozinho. Que supostamente o Michael teria levado a Vitória para a casa dele e teria feito a execução lá dentro. Supostamente. Supostamente existe aí uma terceira pessoa que realmente ocultou o corpo da Vitória. Então tudo é supostamente. Então, na minha opinião, né, esse caso da Vitória é um caso que vai deixar muitas pontas soltas, muitas perguntas sem respostas. Eu, particularmente, elevando de olho nos fatos, particularmente, diante de tudo que eu tenho acompanhado junto com vocês, não acredito nem hoje, nem amanhã e nem nunca que o Michael fez tudo sozinho. Não acredito nem hoje, nem amanhã e nem nunca que ele fez sozinho. Outra coisa que eu não acredito é que a Vitória foi executada dentro da casa do Michael. Não acredito nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Respeitando todos aqueles que acreditam, é óbvio. Eu respeito todos vocês que acreditam que o inquérito está correto. Por quê? Porque, segundo o que eu estou vendo, segundo o que eu estou pesquisando, é que me parece que, me corrija se eu estiver equivocado, mas me parece que só quem acredita nesse inquérito é a polícia que está à frente do caso. Porque eu não acredito, você que está aí do outro lado me assistindo, boa parte de vocês não acredita, o advogado da família não acredita, a família não acredita, e por onde você passa, por onde você é indagado, Elivan, e o caso da Vitória? Eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo. Todo mundo fala com uma só boca, podemos dizer assim. São as mesmas palavras, são os mesmos questionamentos e são as mesmas perguntas. Ninguém acredita naquele inquérito, gente. Ninguém acredita a não ser a própria justiça. Então, o que se sabe da pessoa em que o Michael mandou a mensagem dizendo que o carro dele tinha sido filmado? Eu tive vendo a entrevista da Giovana, da Caixa de Pandora, com o Dr. Fábio, e ele disse que realmente, são palavras dele, e que eu acredito, que eu também tenho essa mesma linha de pensamento. Ele disse que a ligação existiu sim, gente, e que a polícia sabe para quem foi. Olha só, gente, são palavras do Dr. Fábio. Ele disse, olha, eu acredito que aquela ligação aconteceu sim e que a polícia sabe para quem foi.
A polícia sabe. E quem sabe, ele disse, quem sabe pode ser que ele traga nessa segunda parte do inquérito, que é a questão da ocultação do corpo, de que uma pessoa foi quem ocultou o corpo da Vitória. Pode ser que eles tragam nesse segundo inquérito aí, nessa segunda parte do inquérito, melhor dizendo, na segunda parte, porque essa segunda parte é que fala sobre a questão de uma terceira pessoa que supostamente, uma terceira pessoa, tudo é supostamente. O que não me deixa conformar dessa questão. Que justiça é essa que não tem certeza? Que justiça é essa que não tem certeza? Quando o Michael for para júri popular, vai ser justamente isso que os advogados vão alegar. A polícia nunca teve certeza do que Michael fez. E é uma das coisas de que pode contribuir para o Michael. É que a polícia não tem certeza do que Michael fez, gente. Tudo é supostamente, tudo é conjectura. Que é isso, gente? Que estrutura de justiça é essa que não consegue trazer uma palavra, bater o prego e dizer é isso e pronto, acabou? Gente, calma aí, né? Que estrutura é essa? Que não pode realmente afirmar do que o Michael fez. Não sabe se ele fez sozinho, é conjecturas, é supostamente, é suposição. Não sabe, né? Que realmente teve uma pessoa que participou. É supostamente. Que é isso, gente? E agora vem a questão de que a justiça sabe para quem foi aquela mensagem que o Michael mandou. A justiça sabe. Segundo o Dr. Fábio, a justiça sabe para quem foi aquela mensagem, porque eles têm todo as mensagens, os áudios que estavam no celular do Michael. Eles fizeram lá o trabalho de perícia no celular do Michael. Eles sabem de tudo. Segundo o Dr. Fábio, eles sabem de tudo, gente. Que justiça é essa? Em quem é que nós vamos acreditar? Em quem é que nós vamos confiar? Se a própria justiça está deixando a desejar, se a própria justiça está deixando, né, a gente com as perguntas sem resposta, como é que pode dizer que a Vitória foi executada dentro da casa do Michael se o próprio inquérito lá está dizendo que as marcas de líquido vermelho está ali? Não comprova, não é 100% da Vitória, né? Que realmente o aparelho lá ele reagiu, mas não para humano. O único lugar que teve que realmente reagiu para sangue humano foi na parede do banheiro, lá na porta do batente. Outro lugar não tem, gente. Outro lugar não tem. Então fica difícil a gente acreditar. Fica difícil a gente realmente, né, ter uma certeza que o Michael fez sozinho e que esse inquérito é um inquérito que a gente possa acreditar. Aonde fica a conversa do Michael com a mãe? Onde fica a questão do celular que o Michael usou para conversar com a mãe? De quem era esse celular? Por que nada veio à tona? Por que nada foi realmente, de uma certa forma, punido? Se o telefone era de algum policial dentro da delegacia, que seja punido. Como é que pode? Com quem ele conversou? Quanto tempo ele conversou? Então, tudo isso, gente,
nos deixa a gente, de uma certa forma, sem resposta. Eu não acredito de forma alguma que o Michael fez só. Eu não acredito de forma alguma, né, que realmente esse inquérito tem tudo. Que eu sei que está faltando, pode ter certeza, muitas coisas desse inquérito. Enfim, eu acredito que o Michael vai sair de uma certa forma. Eu posso até estar errado, Deus ajude que eu esteja errado. Vai depender muito também dessa segunda parte do inquérito, que eu acredito que também não vai dar em nada, porque se tiver uma segunda pessoa que participou apenas da ocultação, também vai ser uma pessoa que nem sequer vai ser punida, porque é realmente um crime mais brando, ou seja, menos, digamos assim, que a polícia não vai, né, levar muito em conta, porque é um crime menos, digamos, menos agressivo, não, essa não é a palavra, mas que não é considerado um crime tão grande. Então, gente, sinceramente, eu fico a me perguntar: como nós podemos confiar na nossa justiça, na nossa polícia? Fica difícil. Dr. Fábio Costa trouxe lá na Giovana, Caixa de Pandora, que quando ela fez uma pergunta muito inteligente para ele, muito inteligente, ela faz a pergunta em relação como ele realmente se sentiu estando à frente desse caso como advogado da família. E ele disse que se sentiu, de uma certa forma, muito triste pelo fato de que esse caso aconteceu, segundo ele. Olha só o que o Dr. Fábio ele diz quando a Giovana faz a pergunta. Ele disse, olha, esse caso foi muito cansativo, uma das coisas, mas isso geralmente acontece. Cansativo, difícil, e ele disse intrigante, combativo, e o que me chama a atenção, ele disse: eu fiz muitas inimizades. Para aí, gente. Um homem como o Dr. Fábio Costa, que trabalhou, que a gente sabe que o objetivo dele realmente era ajudar a família a desvendar o caso, e agora arruma inimizade com pessoas que ele não esperava que viesse reagir dessa forma. Então, mas de qualquer maneira, quero aqui parabenizar o Dr. Fábio. Parabéns pelo seu belo trabalho. Eu queria ter tido a oportunidade de fazer uma live com ele, não tive até o momento. Pode ser que eu ainda tenha, mas seria uma honra para mim poder estar tendo o Dr. Fábio Costa aqui no nosso canal, trazendo, né, alguns relatos em relação ao caso da Vitória Regina lá de Cajamar. Mas, como não foi possível até o momento, acredito que provavelmente, diante de tudo, já na reta final, provavelmente não seja possível. Mas, como eu já disse para vocês, o caso da Vitória para mim é uma negação. Uma negação. Só conjecturas e suposições. E isso para mim não é resultado positivo, ou, digamos assim, isso para mim
não é certeza daquilo que realmente a polícia está trazendo para nós. Com todo respeito às autoridades lá de Cajamar, mas neste caso da Vitória, deixou a desejar. Eu digo como o Dr. Fábio disse, não foi falta de experiência do delegado, porque experiência ele tem, mas foi falta de estrutura que não tem lá em Cajamar, e eu concordo com o Dr. Fábio Costa. Essas são as palavras dele e eu assino embaixo, digamos assim, porque realmente não teve estrutura para suportar um caso de tamanha repercussão. Gente, deixa teu like, teu comentário. Nós estaremos falando mais sobre este caso no próximo vídeo. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Criador nos permitir.